2022 na versão completa, a Ultra 4x4 Turbo Diesel com câmbio automático de 9 marchas. Todos vocês sabem, né, que desde o lançamento da Toro em fevereiro de 2016, essa picape foi um sucesso instantâneo. Ela é a segunda picape mais vendida do Brasil atualmente, só perde para a Estrada, que tem versões bem mais baratas, e se tornou uma referência, inclusive porque ela não tem concorrentes diretas. A Toro ela aproveitou muito bem o meio caminho entre as picapes compactas, no caso as derivadas de automóveis compactos, como por exemplo o Volkswagen Saveiro, a Estrada, e ela está num patamar entre as picapes compactas e as picapes médias, né? No caso, Hilux, Ranger, S10, Frontier e L200. A Fiat Toro conta com uma carroceria monobloco, suspensão independente nas 4 rodas. Atualmente, a Fiat Toro 2022 conta com 5 versões: Endurance, Freedom, Vulcano, Ultra e Range. A versão Endurance conta tanto com o motor 1.8 Flex e o câmbio automático de 6 marchas, quanto também o novíssimo motor 1.3 Turbo de 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque. E ela também tem disponível o motor 2.0 Turbo Diesel. Todas as versões 2.0 Turbo Diesel contam também com câmbio automático de 9 marchas e também tração 4x4. A versão Freedom é vendida só com motor 1.3 Flex Turbo ou então 2.0 Turbo Diesel. Ela já não tem o motor 1.8 o Jurassic E-Torque, né, que foi mantido só na versão básica Endurance. A versão Vulcano também tem essas duas opções de motorização, 1.3 Turbo ou 2.0 Turbo Diesel. Já as versões Range e Ultra são vendidas sempre com esse motor 2.0 Turbo Diesel, que não recebeu modificações. Ele conta com 170 cavalos e 35,7 kgfm de torque a partir de 1.500 RPM. As versões Range e Ultra são bastante parecidas de equipamentos, também a mecânica é idêntica, né? Então o que diferencia elas basicamente é o apelo visual. A versão Range tem um apelo mais country, ou seja, ela conta com os revestimentos internos dos bancos, das portas em couro marrom. Ela traz rodas de estilo diferente e traz muitos cromados na grade frontal, nos frisos das janelas laterais, em detalhes também no Santo Antônio. Então é realmente a versão aí que mais aposta em cromados. Já a versão Ultra é bem curiosa porque ela é uma versão que tem um apelo um pouco mais urbano. Vocês veem que a ambientação interna da Toro Ultra é no estilo all black, né? Então ela conta, por exemplo, com forro de teto em preto, né, que dá esse chamariz a mais, né? E a versão Ultra também conta com vários detalhes escurecidos na parte externa. Então ela conta, por exemplo, com os logotipos em preto, tanto da grade quanto também da tampa traseira. Ela conta com rodas de 17 polegadas pintadas na cor preto brilhante. Também conta com as capas dos retrovisores nesse tom cinza fosco. Inclusive é uma novidade porque a versão Ultra anterior tinha essas capas dos retrovisores na cor preto brilhante. E o principal diferencial da versão Ultra foi mantido, né? Só lembrando que a Toro Ultra foi lançada no final de 2019, ou seja, ainda é uma versão relativamente recente, e o principal diferencial dela é a chamada Dynamic Cover Bed, que é nada mais, nada menos do que uma capota rígida para caçamba. Ela praticamente transforma a caçamba em um grande porta-malas. Ele conta com uma proteção de fibra de vidro, uma proteção bem rígida, pintada na cor do carro. Ela não chega a atrapalhar a visão, isso é um ponto positivo. E ela abre para cima em um ângulo de 37 graus. É realmente como se fosse um porta-malas. Ela conta até com amortecedores a gás, né? Então a vedação em caso de chuva, por exemplo, fica melhor, né?
ela só tem um defeitinho, que é o seguinte: ela conta com 2 travas laterais, então você tem que bater com um pouco mais de força para que realmente ela consiga fechar. Muita coisa mudou aqui na parte interna, a começar por este belo quadro de instrumentos, agora totalmente digital, que tem vários modos de visualização. Estou aqui no modo Pulse, que dá destaque aí ao conta-giros. Vejo que ele também tem luzes interativas nos cantos em vermelho. Agora eu vou passar aqui para o econômetro. Então, conforme você vai dirigindo de forma mais ou menos econômica, por exemplo, vou dar uma pisadinha aqui, ó, vejam que ele já considerou que é um modo menos econômico, né, de dirigir. E aí, ó, interessante que as luzes dinâmicas também vão variando de cor. Isso é muito interessante. Aproveitando que eu estou aqui a cerca de 60 por hora, um item interessantíssimo é o assistente de permanência na faixa de rodagem. Vejam esse ícone aqui. Se eu jogar o carro um pouquinho mais para a esquerda, olha só, ele tá, ó, o volante exerceu sozinho. Eu tô tocando aqui, mas realmente em velocidades a partir de 60 km por hora, se você não der seta, ele vai entender que você não quer mudar de faixa, e com isso ele vai te ajudar a se manter na faixa de rodagem. Esse é um recurso muito interessante que também está presente aí no Jeep Compass 2022, por exemplo, e realmente é um recurso muito interessante, inclusive porque ele não é só um alerta de que você está saindo da faixa de rodagem, como alguns outros carros mais baratos têm, que no caso eles só vibram o volante. Aqui, realmente, se você estiver acima de 60 por hora, ela corrige mesmo aqui, e você pode inclusive ajustar qual é o nível de força, né, que ela vai ajustar, né, se é mais fraco, se é mais forte, se é no nível intermediário. E também você tem a opção de desabilitar isso aqui se você não quiser. Outra coisa muito interessante de assistência de direção que ela possui é o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, que você também pode configurar para detectar veículos mais próximos, no nível médio ou então mais afastados. E aí, se a picape detectar que existe um risco de colisão com o veículo à frente, ela dá aqui uma indicação, né, freie, justamente acompanhado inclusive também de um alerta sonoro, justamente para você reagir e frear. E se você não reagir a tempo, ou se você pisar muito fraco no pedal do freio, a Fiat Toro agora faz a frenagem de forma autônoma, né, sem a intervenção do motorista, que é justamente para evitar uma colisão. E a Toro 2022 também conta com o assistente de farol alto, ou seja, você pode deixar ela na posição automática, né, deixar aqui no farol alto, e aí ela vai fazer a comutação automática do facho. Então ela só vai acender o farol alto quando for realmente necessário, que é para não ofuscar outros motoristas. A Fiat Toro conta aqui com o controlador de velocidade de cruzeiro, é bem fácil de operar. Basta você apertar esse botão central e apertar aqui nos botões 7 mais e 7 menos para regular a velocidade. Ele não é um controlador de velocidade adaptativo, ou seja, ele não se adequa à distância do veículo à frente, né? Ou seja, isso aí na verdade é um sistema que ele só está presente a partir do Jeep Compass, né? Mas já é um item que facilita bastante a nossa vida aqui no trânsito. E outros destaques, ainda falando aqui do quadro de instrumentos digital, né, com a tela de 7 polegadas, eu ainda nem cheguei a comentar aqui sobre todos os modos, né? Aqui o modo Pulse é o modo do conta-giros, nós temos ainda esse do econômetro, né, que eu já citei. Tem o modo minimal, que ele dispensa o conta-giros, aí você fica realmente focado na velocidade e também na posição do câmbio. E se você ligar a tração 4x4, é interessante que todos os 3 modos de visualização do quadro de instrumentos passam a ser nesse modo off-road, que ele conta com esse fundo amarelado, as luzes interativas também ficam amarelas, e inclusive
os dígitos do velocímetro ficam em negrito, que é justamente para facilitar aí a visualização. Eu falei em tração 4x4, eu vou aproveitar para comentar sobre como é o sistema 4x4 da Fiat Turbo. Ele é um sistema integral sob demanda, ou seja, ele só vai distribuir torque para o eixo traseiro quando o veículo detecta que existe a necessidade de força para as rodas traseiras. Mas você pode, pelo botão 4WD, habilitar o 4x4 permanente, ou seja, agora ela está enviando torque tanto para o eixo dianteiro quanto para o eixo traseiro. E, por exemplo, vamos aqui parar o carro só para mostrar também a operação aqui do modo 4x4 low. Você realmente tem que estar com o carro parado aqui, né? Não, inclusive não pode ser na posição parking, né, do câmbio. Então agora está aqui na reduzida, vocês veem que ela desabilitou alguns sistemas eletrônicos, como o de frenagem automática de emergência, e também desativou o controle de estabilidade. Vejam também que ela está agora de primeira marcha, né? Porque geralmente ela já é capaz de começar a andar em segunda marcha. A primeira ela é uma espécie de reduzida. Então, ó, vocês veem que, olha só, ela mantém bem, né? E é um modo, parece até um tratorzinho, né? Realmente vocês veem, né, que ela mantém bem a primeira marcha, que é justamente para você encarar uma subida, né? Você realmente ter condições aí de fazer o seu off-road tranquilo. Outra coisa bem interessante de se utilizar no modo off-road é o controle de velocidade de descida. Em situações onde a descida tem um ângulo a partir de 8 graus, você pode ajustar a velocidade, é como se fosse um piloto automático, mas só para fazer as descidas. E aí você pode selecionar uma velocidade entre 2,5 km por hora até 25 km por hora. Mas em algumas situações ela pode continuar essa função do controlador de velocidade de descida a até 40 km por hora. Então é uma funcionalidade que você não pode pisar nem no freio e nem no acelerador, porque senão ele já corta a operação desse sistema. Outras coisas interessantes que estão presentes agora na Toro 2022 são os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, né? Então isso, juntamente com a câmera de ré com linhas de guia, dá uma ajuda muito boa para você estacionar o carro. Ela conta, por exemplo, com todos os bancos em couro, inclusive o couro também reveste o volante, também os painéis de porta dianteiros, a coifa aqui da alavanca de câmbio. Ela também conta em termos de equipamentos, né, com acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor interno anti-ofuscante, retrovisores externos com rebatimento e luzes que ficam por baixo dos retrovisores, que elas acendem quando uma porta é aberta, né, uma luz de cortesia. Todos os vidros elétricos com a funcionalidade de um toque, recurso anti-esmagamento, também tem bloqueio dos vidros traseiros. Ela conta aí com direção elétrica progressiva, o volante ajusta tanto em altura quanto em profundidade, e ele conta com os comandos do computador de bordo, comando de telefone e também os comandos de voz, comandos do piloto automático, limitador de velocidade também, e pedal shifts, que são as aletas para passar as marchas sequencialmente. Então você pode passar as marchas tanto por aqui, ó, vamos testar aqui, ó, olha só, quarta, terceira, tanto aqui pelas aletas junto ao volante, quanto também pela alavanca de câmbio. Então basta você jogar a alavanca aqui para a esquerda, que aí você pode fazer o controle sequencial. Mas lógico, a transmissão vai acabar fazendo algumas mudanças por ela mesma, caso ela entenda que algumas seleções de marcha são inadequadas, né? Então ela pode ou vetar a sua seleção de marcha, por exemplo, se você quiser andar de sexta marcha a 50 por hora, não vai deixar, né?
E também, se ela vê que você não está passando marcha, aí ela passa para a marcha seguinte automaticamente. Bem interessante. A Toro Ultra também conta aqui com a chave presencial, né, que inclui tanto a partida por botão quanto também a partida remota. Então, apertando esse botão 2 vezes, você liga o carro do lado de fora, que é o ar-condicionado começar a funcionar antes de você entrar no veículo. Uma funcionalidade bem interessante. Mas é claro que eu acredito que nada chama mais a atenção aqui na Toro 2022 quanto essa telona aí do sistema multimídia com 10,1 polegadas. Ela está disponível de série nas versões Range e Ultra e está disponível como opcional na versão Vulcano. Está incluída aí no pacote tecnológico, que também inclui o assistente de farol alto, o assistente de permanência na faixa de rodagem e também a frenagem automática de emergência com alerta de colisão frontal. Essa tela do sistema multimídia é grande até a ponto de você conseguir incluir numa mesma tela 3 ou 4 informações. Por exemplo, eu coloquei aqui o GPS, as informações do ar-condicionado e as informações de áudio. E o legal é que você pode realmente configurar ao seu gosto. Então você pode escolher os atalhos que vão aparecer aqui. Um dos principais destaques é esse GPS. Olha só como é que ele fica exibido aqui nessa tela. Realmente bem chique, né? Como dizem, né? Lembra até um Tesla. Mas aqui a gente tem a vantagem de ser um GPS nativo, ou seja, não depende do espelhamento da tela do seu celular, e é um sistema multimídia bem completo. Ele conta aí com a indicação de ponto de interesse, conta também com a indicação de velocidade da via, inclusive de radares. Você pode ver o mapa tanto em 2 quanto em 3 dimensões, e realmente é bem fácil, né, de você fazer aqui a operação. Você consegue, por exemplo, verificar pontos de interesse como postos de combustíveis, concessionários de carro, hotéis, bares, restaurantes, pontos turísticos, entre outras coisas. E o interessante é justamente que ele vai filtrar os resultados justamente de acordo com a proximidade. Então, os primeiros resultados são justamente os que ficam mais próximos. Além disso, ele conta com a operação do ar-condicionado toda por aqui. Você, claro, pode mexer pelo ar-condicionado aqui pelos botões que ficam logo abaixo, mas você também pode ver aqui na tela toda a operação. Então, é um ar-condicionado de 2 zonas. Você consegue regular ele de meio e meio grau entre 16 e 28 graus. Você pode também sincronizar a temperatura caso queira, ou seja, a temperatura do passageiro dianteiro vai ser a mesma temperatura do motorista também. Então você consegue controlar aqui o vento, consegue desligar, ligar o desembaçador, ligar a recirculação, tudo por aqui. É bem interessante. E aqui nós temos o menu de áudio. Inclusive, se na música tiver a capa do álbum, ela é exibida aqui. O sistema de som conta com 6 alto-falantes, sendo 4 nas portas, mais 2 localizados no alto do painel, e a qualidade de som é muito boa, principalmente em volume moderado. Você também aqui tem o menu de telefone. Inclusive, ela é capaz de parear Android Auto e Apple CarPlay sem fio para dispositivos que são compatíveis com essa nova tecnologia. E aqui, olha só, um montão de ajustes para você fazer. Você também tem a opção aqui de escolher os apps, né? No caso, a exibição dos aplicativos, e inclusive você tem até mesmo a opção de criar perfis para os motoristas, né? No caso, eu criei aqui o meu perfilzinho, tá aí, você pode adicionar, né? Lógico, tem algumas coisas que não vão funcionar com ela rodando, né?
E uma coisa que é muito interessante e está sendo lançada juntamente com a Toro 2022 é o sistema Fiat Connect Me. Então ele é bem parecido com o Jeep Adventure Intelligence e é um sistema que permite que você controle várias funções do veículo através do seu celular, do seu smartphone ou até mesmo de dispositivos de assistência de voz, como a Alexa da Amazon, por exemplo. Então, pelo seu celular, você consegue checar, por exemplo, a quilometragem do veículo, quantos quilômetros faltam para revisão. Também você consegue ver a autonomia, consegue travar e destravar as portas e até mesmo fazer a partida remota do motor. Pela Alexa, por exemplo, você pode dar comandos de voz justamente também para você saber essas informações, e você também pode ligar o motor da Fiat Toro por comando de voz também. Outros recursos bem interessantes que estão disponíveis aqui são os recursos de assistência. No caso, ele é um serviço de concierge parecido com o que está disponível no Chevrolet OnStar, por exemplo, e também tem o SOS. Então você consegue fazer uma chamada de emergência que ela é para ser feita realmente só em casos assim de acidente, por exemplo, né? Então, inclusive, se você habilitar ela aqui por engano, você tem 10 segundos para poder recusar, né, essa chamada de emergência. Outra coisa que é bastante interessante é o hotspot de Wi-Fi 4G. Então, a Toro tem internet a bordo. Você pode habilitar, no caso, o hotspot Wi-Fi e compartilhar a internet com outros dispositivos dentro do carro. Porém, essa é uma função que é paga à parte, né? Então você tem aí a opção de escolher aí os planos que estejam disponíveis, né? E aí você pode pagar ou então pode deixar sem habilitar essa função. Inclusive a internet é fornecida pela TIM. O painel realmente mudou bastante, ele conta com essas formas mais robustas e inclusive até mesmo com alguns porta-objetos emborrachados. Ela traz aqui esse ótimo porta-objeto que inclusive incorpora um carregador de celular por indução. Se seu celular é compatível com essa tecnologia, basta deixar ele aqui por cima dessa bancada que ele começa a carregar a bateria. Aqui também tem novos nichos, né? Dos porta-copos, também esse nicho quadradinho que dá para colocar a chave direitinho, e também esse ótimo apoio de braço que conta com a opção de você deslizar ele para frente, e também ele traz aqui esse porta-objetos bem generoso. A Toro, como vocês sabem, é uma picape que foi projetada justamente para público que nunca tinha considerado comprar uma picape antes, né? E realmente a dirigibilidade dela é bastante interessante. Ela se assemelha muito mais aos SUVs médios do que às picapes médias. Você não tem aquela sensação de chacoalhar, né, que as picapes que são construídas sobre chassi e que também tem o eixo rígido na suspensão traseira transmitem. Realmente você está num patamar, assim, por exemplo, de altura que não é a mesma altura de uma Hilux de Mercedes de uma Ranger, por exemplo, mas já é uma altura consideravelmente maior em relação aos carros mais compactos. Realmente é uma posição de dirigir que lembra, por exemplo, a do Jeep Compass, né? E inclusive o banco do motorista nessa versão Ultra conta com ajustes elétricos, né? Tanto de distância, altura, inclinação do encosto e também ajustes lombares em 4 direções. Então realmente é um item bastante chique e que, junto com a direção com a regulagem de altura e profundidade, facilita bastante encontrar uma boa posição de dirigir. Inclusive os cintos de segurança dianteiros também são ajustáveis em altura. A suspensão da Toro consegue filtrar muito bem as irregularidades, principalmente considerando que essa é uma versão voltada para os off-road, ou seja, ela tem pneus de uso misto, a suspensão também ela é calibrada para ficar um pouco mais dura, justamente para que ela tenha uma rigidez incrementada, né, na hora de passar por obstáculos. E rodando aqui por asfalto liso, você realmente
consegue desfrutar de um bom nível de conforto. Percebam também que o ruído do motor mal invade a cabine, mesmo sendo motor a diesel. Então realmente o isolamento acústico da Toro foi muito bem pensado. A Toro, além de contar com uma suspensão que transmite conforto para os ocupantes, também conta com um conjunto que garante que ela tenha uma boa estabilidade nas curvas. Um fator que influencia positivamente nessa melhoria da estabilidade da Fiat Toro é o conjunto independente de suspensão. Então, o eixo traseiro conta com a suspensão no esquema multilink, que facilita aí o assentamento das rodas no chão. Outro grande destaque da Fiat Toro, principalmente nessa linha 2022, é a segurança. Então, além dos assistentes de direção ao motorista, essa versão conta com 7 airbags, que são os airbags frontais, os laterais nos bancos dianteiros, o G-cortina e também o knee bag, que é o airbag para os joelhos do motorista. Ela também conta com controle de tração e estabilidade, controle anti-capotamento, conta ainda com o assistente de partida em subidas. Então, em inclinações, ela se mantém freada por 2 segundos, que é justamente o tempo necessário para você tirar o pé do freio e voltar a acelerar. Ela também conta com cintos de 3 pontos e apoios de cabeça ajustáveis em altura para todos os ocupantes, freios ABS com EBD e também o assistente de frenagem de pânico. Conta também com as fixações no banco traseiro para as cadeirinhas infantis. Ela também conta com a função tilt down do espelho direito, que rebate para baixo ao engatar a marcha ré, e também os faróis de neblina com a função cornering a até 40 km por hora. Caso você vire o volante para a esquerda ou para a direita, o farol de neblina do lado esquerdo ou direito vai acender, que é justamente para te proporcionar uma melhor iluminação. Falando em iluminação, ela conta com o conjunto frontal agora Full LED. Então, tanto as luzes de posição, quanto também as luzes de seta, farol alto, farol baixo, farol de neblina, tudo é em LED. Ela também conta com os LEDs tanto para os piscas dos retrovisores externos, quanto também para as luzes de posição traseiras. Pois é, gente, realmente a Toro conta com uma dirigibilidade muito interessante nesse segmento. Você realmente tem um balanço muito bom entre conforto, desempenho e também consumo de combustível. Dos nossos testes que estão sendo feitos estritamente em uso urbano e também com o diesel S10, que é o único diesel que pode abastecer a Toro, com o uso do ar-condicionado moderado, ela está superando aí a média de 12 km por litro, que realmente é uma média muito boa, inclusive até supera a do Jeep Renegade Trailhawk que nós avaliamos recentemente. Então realmente é E considerando que ela conta com um tanque de 60 litros, a autonomia pode até mesmo superar os 700 km. Então realmente para longas viagens ela é bem interessante. Agora vamos dar uma aceleradinha aqui para você sentir aqui os 35,7 kgfm de torque da Toro. Realmente ela ganha velocidade muito rápido. Até porque o torque ele já está todo disponível a partir de 1750 RPM. Então realmente quando você pisa no acelerador ela vai. Então mesmo ela não tendo um modo esporte como tem as versões com motor 1.3 Turbo Flex, realmente você tem uma boa demanda de torque logo em baixas rotações, e o gerenciamento do câmbio automático de 9 marchas é exemplar, justamente porque ele entende muito bem que as 5 primeiras marchas são específicas para desempenho e as últimas marchas são adequadas para o consumo de combustível mais contido, justamente em velocidades mais altas de cruzeiro. Então realmente é um conjunto aí invejável que a Toro 2022 tem no mercado de picapes, e com isso ela tem tudo para continuar vendendo muito bem. Realmente a Fiat fez
renovações muito boas nesse segmento, tanto com a Estrada quanto também com a Toro. São produtos aí que realmente são bastante valorizados aí pelo consumidor brasileiro. Pois é isso aí, gente. Esse foi o nosso test drive aí de uma semana com a Fiat Toro Ultra, a versão mais completa. Vou agradecer a equipe da assessoria de imprensa da Stellantis do Brasil. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comente qual é o próximo carro que você quer ver aqui no canal. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo e até a próxima.